organizaram. E se organizaram por conta própria, porque você não tinha estrutura militar pronta para responder naquele nível de cerco que tava. E aí eles sozinhos foram lá e resistiram. Tanto que a Rússia achava que ia ser rápido, né? Vão pegar ele de surpresa. Esperava isso. Tem aquelas imagens famosas, daquela fila de tanques, né? E um monte de outras coisas. No final, eles mostraram que eles são muito mais casca-grossa do que a gente imagina. Mas se mostrou também que a Rússia não é o que a gente achava que ela era. Também. Essa é uma das conclusões sabidas. Mas até os erros sucessivos... Estratégicos. E a incapacidade ou a demora dos russos aprenderem com os seus erros táticos, operacionais e estratégicos. É que quando você tem um líder que ele é tirano, que ele tá lá há muito tempo, as pessoas têm medo de falar a realidade, acho que pra ele, né? Isso é um dos maiores problemas. Não é? O cara não vai falar, ó, eu não faria isso porque eu acho... O que você... Não vai contrapor muito o cara, né? Não vai dar a realidade. Não tem espaço para você viver a realidade. A fidelidade, a submissão valem mais do que a realidade. E esse poder, ele é amedrontador, né? Ele cria as pessoas ficarem assustadas. Uma galera cai da janela aí, é envenenado. Então ninguém contesta ele, ninguém contesta a tese de nada, não tem pensamento crítico, é muito mais lento para você obter o raciocínio crítico, enquanto nós estamos falando do oposto na Ucrânia. Que eu acabei de descrever são as pessoas por conta própria se organizando sozinhas e tomando decisões. E tem vários outros exemplos disso. Eu tive a oportunidade de entrevistar lá, né, e conversar com uma ONG que a função dela é comprar armas e armar os soldados. Uma ONG. Por que uma ONG? Porque, você imagina que você foi pra guerra e o governo, não é um governo forte. É um governo incipiente, de um país jovem, não tem as instituições que funcionam tão bem, tá no meio de uma guerra, tá perdido, tá batendo cabeça. Não era um cara com uma história de política muito grande. Né? Isso, você não tem instituições que funcionam sozinhas, entendeu? Que todo mundo sabe como que é. E aí tudo demora, tem corrupção, as coisas demoram para acontecer, tem burocracia. O que você faz? As pessoas começaram a se juntar e elas doam dinheiro. Então, seu filho tá lá na guerra, você não vai deixar ele sem arma. Fala, bom, já que ele tem que ir pra guerra, eu quero comprar uma arma para ele. E aí apareceu e surgiu uma ONG que a função dela é fazer isso. E aí todo mundo doa dinheiro para essa ONG. Nossa. E ela tem todo um processo transparente, ela mostra todo o dinheiro que ela arrecada, tudo que ela compra, onde que ela entrega. Isso é um exemplo de democracia num ambiente de guerra. Uma contradição, né? Você falar em ONG, comprar arma. Tipo assim, isso não é o papel de ONG nunca, em lugar nenhum do mundo. Inclusive porque essa função é sempre das Forças Armadas. Mexer com armamento, isso é um tema de soberania, de segurança nacional. São assuntos que você não delega para a sociedade civil. São assuntos que sempre estão na mão da estrutura governamental. E a Ucrânia criar uma solução baseada nisso é extremamente curioso. É uma inovação democrática nascendo de uma realidade estranha sem perder o seu caráter democrático. Porque nada mais forte do que numa democracia que a capacidade das pessoas se organizarem por conta própria. Isso é o ápice de uma democracia. Porque não é você ir lá e votar e todo mundo participar para alguém resolver o seu problema. O ápice da democracia é você participar da solução do problema. Claro. Envolvido criando organizações, instituições, participando dos problemas, tomando iniciativas para resolver problemas. Não esperar só o Estado resolver. É realmente a ideia democrática no seu sentido mais amplo e completo. Você participar dos problemas coletivos e sociais. Tanto que sociedades que têm alto capital social, já falei disso aqui algumas vezes, que essa capacidade de confiança, você cria instituições baseadas em associações voluntárias. Tipo, eu com você, não te conheço, ou a gente se conhece pouco, vamos criar uma instituição para resolver um problema. Isso só democracias muito avançadas fazem isso. O fato da Ucrânia estar fazendo isso é um sinal como ela se torna mais dinâmica, mais veloz e mais resiliente do que
uma estrutura estática, hierárquica de uma ditadura como é a da Rússia. Então, isso tá fazendo a diferença na guerra, na capacidade de se adaptar, capacidade de, entendeu, se moldar e achar soluções inovadoras, mesmo tendo menos recursos, menos gente, que esse ponto é super importante. A Ucrânia tem menos gente, a Ucrânia tem um problema que é uma discussão profunda no país de não deixar recrutar os jovens para ir lutar, porque senão você vai acabar com a população, e aí não vai dar para reconstruir o país depois. Então você não está recrutando de 18 a 24 anos. Nas cidades você vê muito mais mulher do que homem, por exemplo? Vê muito mulher em todos os lugares. No trem, nesse trem, só tinha mulher, criança e idoso. Porque os homens nem podem estar nesse trem. Porque ele não pode sair do país. Nenhum homem pode sair do país. Mas, assim, é interessante ver também o papel das mulheres, né, nessa história, porque elas são muito aguerridas, elas estão muito à flor da pele e muito combativas, as mulheres ucranianas. Ali no trem eu fui conversando com duas e fiquei conversando assim mais de 1 hora com cada uma delas, e as duas, no meio da conversa, começaram a chorar. Porque elas estão muito emocionadas, elas estão muito envolvidas, estão muito sensíveis. E elas, tipo, a resposta das duas de maneiras diferentes foi super combativa. Uma delas eu perguntei, o que você acha do Zelensky? Ela falou, tem algumas críticas. Elas falavam inglês? Essa falava inglês ruim. A outra falava inglês melhor. Essa morava na Polônia. E aí ela falou assim, eu tenho algumas críticas a ele. Eu falei, o quê? Isso que eu queria saber. Aí ela virou e falou assim, ele é muito passivo. A gente não tá atacando a Rússia. Por que a gente só tá aqui no nosso território se defendendo? Por que a gente não tá invadindo a Rússia? Olha o que ela queria, entendeu? Ela quer uma resposta. Ela quer ser mais agressiva, ela quer mais ação. A outra, ela trabalhava com TI, e aí ela falou, eu tô aprendendo, eu tô treinando, tô aprendendo a usar o rifle, um AK-47 e tal. Falei, por quê? Você quer ir pra guerra? Ela falou, se precisar eu vou. Eu tenho um irmão... A princípio as mulheres não estão indo pra guerra. Não. No front. Podem ir se quiserem, né? Tipo, não exatamente pro front, mas podem ir pro combate. Pra ajudar. Ela tinha uns 28 anos e ela tinha um irmão de 19. Ela falou, eu não quero que o meu irmão vai perder a vida dele na guerra. Porque ele não vai ter vivido. Eu tô disposta a ir no lugar dele. Poxa. E aí eu falei, né? Eu perguntei pra ela, falei, mas você sabe como mulher, você ir pra guerra e a forma como os russos conduzem... Quando é capturado. O combate, né? Ou os prisioneiros, você vai estar numa situação bem ruim, né? Bem complicada. Aí ela respondeu pra mim, primeiro que não são só as mulheres. Porque eles estão estuprando homens e mulheres. E aí eu falei, e aí? Ela falou, eu tô guardando uma munição aqui. Pra mim. Isso, na hora, se eu precisar, eu vou me matar. Então, mas você percebe que ela, ela tá, né, assim... Sangue nos olhos. É isso. E todas tem uma revolta, tem um... Não sei se a palavra é ódio. Tem. É um... Tem, e eles falam... E uma outra comentou isso comigo, ela falou assim, tem horas que eu tenho vontade de, tipo, levar todo esse sofrimento, todo esse caos, toda essa explosão para os russos. Pra eles entenderem. Tipo, atacar todos os civis, dane-se. Mas não é isso que a gente tá fazendo e eu sei que não é o que a gente deve fazer. A gente não pode se tornar eles, não pode atacar os civis indiscriminadamente como eles estão fazendo. E eles estão fazendo? Não, né? Porque hoje ele fica atacando Kiev. Ele não consegue romper as barreiras no fronte e a estratégia está sendo desgastar a resiliência da sociedade. E desgastar a defesa aérea também? Desgastar tudo, assim, desgastar os centros, desgastar os ucranianos que ainda estão no país para mais gente fugir. Tipo, por volta de 10 milhões de ucranianos saíram do país, foram embora com a guerra, refugiados. Sim. Ele quer aumentar esse número. Porque parte da estratégia do Putin se eu não conseguir vencer, ninguém vai ter a Ucrânia. Tá. Ele quer inviabilizar a existência da Ucrânia.
como uma nação, como um país. Então ele vai destruir o território, ele vai destruir o espírito da nação, ele vai fazer as pessoas migrarem, ele vai destruir as formas de sobrevivência econômica, de reconstrução. Ele vai tentar criar alguma coisa que seja nessa linha. Como ele não obtém avanços substanciais, ele tem avanços, está tendo avanços há algum tempo, pequenos no front de território. Só ele está tendo. Só a Rússia está avançando. Mas ela avança muito pouco. Entendeu? Metros, quilômetros, mas uma coisa muito pequena. Nada que possa ser comemorado como... Não é uma grande quebra, uma virada, entendeu? Na guerra. Isso, não é isso. Ela não consegue, a guerra não está mais colocada de um jeito que ela possa acontecer isso. Eu acho que é muito difícil isso acontecer. Tudo é possível numa guerra, mas não parece que a gente tem um cenário para isso acontecer. A Ucrânia já resistiu bastante numa situação bem adversa. Sim. E agora a coisa está um pouco consolidada, por isso que muitos definem a guerra como uma war of attrition, que é uma guerra de atrito ou de desgaste. A gente tem algum exemplo disso na história? A Primeira Guerra Mundial, né? No começo? Não, a hora que todo mundo se entrou nas trincheiras e parou. E ficou lá. E aí ficou todo mundo paralisado dentro das trincheiras, um ficava atacando o outro e vivia assim na trincheira e não conseguia. Qual foi a virada que fez ela ter um fim? O que aconteceu? Um desgaste. Chega uma hora que você vai acabando com as forças e as capacidades de todo mundo continuar lutando. E aí a Alemanha se sentiu mais prejudicada e aceitou a derrota? Você vai sucumbindo e você vai ser derrotado de um jeito ou de outro. Essa é a aposta aqui. Tanto que teve uma sensação do povo alemão de que não era a hora de abaixar a guarda, né? Sim. E é exatamente por aí que os dois lados acham que vão vencer. A Ucrânia e a Rússia. E cansar o outro lado e falar, vale mais a pena desistir do que continuar. A estratégia da vitória